Paulo tem retorno importante para pegar o Remo, nova situação envolvendo o Arboleda, atualização sobre Newton e falar sobre um jogador do São Paulo que já chama a atenção até de Inter de Milão e Atlético de Madrid. É sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Muito prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, setorista do São Paulo, e agora eu vou te trazer um blend de muitas informações do tricolor, tá? Antes da gente falar sobre o São Paulo, estou mais uma vez vestindo aqui a Minimal Club, que é a apoiadora aqui do nosso canal, que, olha, o vestuário é realmente de qualidade. Aqui no QR Code e no link fixado também tem o link para você comprar o kit com 4 camisetas. E a qualidade é absurda, o diferencial é o algodão egípcio, que traz essa qualidade, esse bom caimento e essa alta duração durante todo o dia. Eu tenho certeza que você vai gostar demais da Minimal Club e, além de tudo, além de toda a qualidade, do preço ótimo, pela qualidade que entrega, te garanto ainda 22% de desconto com o cupom Alexander. Não perca esta oportunidade. Fechou? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? O Arboleda notificou o São Paulo exigindo a sua volta para o elenco, a sua famosa reintegração. A alegação dos seus advogados é de uma segregação, de que esse afastamento do Arboleda dentro do São Paulo estaria prejudicando o atleta publicamente e também no mercado. O São Paulo foi notificado em nome do Arboleda, para que o jogador fosse reintegrado em até 48 horas, ou seja, 2 dias, e que esse anúncio tinha que ser feito nos canais oficiais do São Paulo, seja YouTube, site e também nas redes sociais. Mas o São Paulo se defende alegando que não há nenhum prejuízo à imagem do atleta e que ele não estaria treinando separadamente, ele está treinando sem o elenco por conta dele ter ficado 30 dias fora e estar completamente fora de ritmo neste momento. Então é essa a alegação do São Paulo neste momento para a não utilização de Robert Arboleda como jogador do São Paulo. Lembrando que o Arboleda, só antes, essa informação foi dada primeiro pelo André Hernan, e lembrando que o Arboleda, ele está treinando no CT da Barra Funda, ele vai ter férias como todo o restante do grupo. A expectativa é do Arboleda, de fato, ter esses 15 dias de férias e depois vai poder voltar a trabalhar normalmente com o elenco. O que você acha dessa história? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Sobre o mercado da bola referente ao Arboleda, ainda nada muito quente, né? Como é que tá? Falou do Arboleda, olha o que acontece. Neste momento, o que está acontecendo em relação ao mercado do Arboleda? O jogador, ele tem algumas sondagens, né? O Botafogo chegou a perguntar mais detalhes sobre a sua situação, mas houve a troca lá no Botafogo, na diretoria de futebol. O Alessandro Brito, que era um homem que mandava ali no futebol, acabou saindo na última semana, então até que ponto o Botafogo ainda vai manter esse interesse no jogador. O Atlético Paranaense é um grande interessado, que pode acabar ofertando alguma oferta ao Arboleda, mas até o momento não chegou para o São Paulo. O Vasco também está bem de olho na situação dele. O Vasco quer um jogador com essas características. O Vasco, inclusive, está também tentando o Léo Duarte. Então pode ser ali que o Vasco acabe tendo alguma situação de, se não fechar com o Léo Duarte, que é alvo do São Paulo também, o Vasco pode acabar indo para o lado do Arboleda. Então é mais ou menos nesse cenário. Tem também equipes de fora. Eu sei que muitos ouviram sobre Tigre, né? Até uma troca com o Joaquim, mas não tem nada do Tigre nesse momento. Mas tem algumas sondagens sim do futebol mexicano, do futebol dos Estados Unidos e também do futebol do Catar. Até chegou a ter uma sondagem, uma situação referente ao Independente Del Valle, mas financeiramente não é viável para o clube equatoriano, tá? São Paulo conta com o retorno do Marcos Antônio para a partida contra o Remo. Ele está com a delegação e seguiu viagem para Belém do Pará. O jogador poderá ser um reforço importante para o técnico Dorival Júnior nesta partida que tem sido encarada como uma partida decisiva. Há um entendimento de que um resultado positivo pode colocar o São Paulo numa situação interessante dentro do Campeonato Brasileiro com a pausa da Copa do Mundo. Então, por conta disso, o Dorival Júnior vai com aquilo que ele tem de melhor.
ele vai com força máxima possível para esse confronto importante, porque ele entende que os 3 pontos são muito necessários para o São Paulo e terá esse retorno do Marcos Antônio. Marcos Antônio vai completar o 12º jogo, não conseguiu estar disponível contra o Botafogo, e aí completaria o 13º, então ele ainda pode, na janela de transferências, acabar jogando por qualquer outro clube no futebol brasileiro, ainda atuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, o que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários. E aí, sobre o Marcos Antônio, o São Paulo tem uma queda de aproveitamento gritante sem a presença do Marcos Antônio. Sem o Marcos Antônio, para vocês entenderem a dependência do São Paulo perante o jogador, o aproveitamento do São Paulo é de 38% durante toda essa lesão do Marcos Antônio, desde lá daquela vitória por 2-0 contra o O'Higgins no estádio do Morumbi, que foi a sua lesão. O São Paulo conquistou apenas 38% dos pontos. Isso é com o Roger Machado, com o Milton Cruz e também com o Dorival Júnior. E aí agora a equipe vai ter de novo o retorno do seu camisa 8. Foram 12 partidas sem o Marcos Antônio desde a sua lesão, ele perdeu 12 jogos e ao todo foram 38,8% de aproveitamento, com 3 vitórias apenas, 5 empates e 4 derrotas durante todo esse período. Acho que fica bem clara essa situação do Marcos Antônio. São Paulo realmente tem uma dependência gigante quando se trata do jogador que é muito importante e também vai ajudar bastante contra o Remo. Muitos de vocês perguntam, pô, Marcos Antônio no Flamengo, alguma coisa nesse quesito. O que a gente traz é sempre a mesma situação. Quando a gente vai conversar com a alta cúpula referente a essa situação do Marcos Antônio, de Flamengo e tudo, eles falam que primeiro não tem proposta e segundo que eles não querem se desfazer do Marcos Antônio neste momento, que o jogador faz parte dos planos da diretoria e que o São Paulo só negociaria o Marcos Antônio por uma proposta irrecusável. Se isso vai acontecer na prática, a gente não sabe, é o que eles alegam neste momento, mas sim, o Flamengo dá uma sondada na situação do Marcos Antônio sempre que possível. Fechou? Antes da gente fechar, só agradecer a todo mundo que tem feito o Pix, tá? Amanhã, no vídeo mais tarde, no vídeo de amanhã cedo, eu vou trazer todo mundo que tem ajudado no Pix, tá? O QR Code aí, a chave Pix. Quem quiser contribuir, tá aí rodando para você durante todo o vídeo, tá? Bora fechar o vídeo de hoje com mais 2 informações, essas informações mais de mercado. Como é que tá essa situação do Nilton, volante do Botafogo que interessa ao São Paulo? Eu vou pegar e confirmar um número importante, que é os valores que o São Paulo entende que poderia ser importantes e que o São Paulo tentou barganhar com o Botafogo até o momento. Informação que foi dada primeiro pelo Gabriel Sá. O São Paulo acredita que um empréstimo com obrigação de compra no valor de 3 milhões de euros, o que daria 17,6 milhões, seria uma proposta adequada. O São Paulo se baseia no sentido de que, poxa, na última janela de transferências houve ali uma proposta do Santos, que vocês tudo bem aceitaram, mas ela é de 4 milhões de euros. O jogador de lá para cá acabou não jogando, continuou escanteado. Então, fatalmente, houve uma pequena desvalorização do atleta. Então, 3 milhões de euros por empréstimo com opção de compra, e aí o São Paulo estava vendo as melhores metas possíveis, porque o São Paulo tem 20 jogos no Campeonato Brasileiro e tem garantido apenas mais 2 jogos das oitavas de final da Sul-Americana. É óbvio que ainda pode ter 2 jogos de quartas, 2 de semi, mais um de final. São Paulo pode jogar de 22 a 27 jogos até o término da temporada. Então o São Paulo está vendo ali a viabilidade das metas. Se seria 60, 70, 65% dos jogos, se colocaria aquela cláusula de minutos, tantos jogos por tantos minutos. Então São Paulo, até por conta de ter menos jogos daqui para frente, São Paulo estaria pensando em possibilidade junto ao staff, que é a Talentos Esportes, do Paulo Pitombeiro, mesmo do atacante Arthur, para entender de fato qual que seria o melhor modelo. Mas o São Paulo acredita que esse valor seria o mais adequado. O Botafogo pede 5. Se for rolar essa negociação, se essa acontecer, o São Paulo também fala que está monitorando outros nomes no mercado, mas se essa negociação de fato acontecer, acredito que vão ficar no meio termo. O São Paulo quer 3 milhões de euros, o Botafogo quer 5, talvez 4 milhões de euros seja ali um poder de barganha interessante para ambos os lados. Então esse é o cenário do Nilton nesse momento. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Para fechar o vídeo de hoje, Lucas Miranda, filho do zagueiro Miranda, de apenas 16 anos, ele é zagueiro, canhoto, ele já começa a interessar o mercado europeu. Quando o São Paulo, antes da renovação, ele renovou recentemente, acho que há um mês, e a multa está de 100 milhões de euros,
o Miranda, ele é uma figura importante, né? Ele é uma figura que realmente passou por clubes importantes na Europa, então todo mundo acaba conhecendo o Miranda. E quando o seu filho começa a jogar bola, quando o seu filho começa a ser convocado frequentemente para a seleção brasileira, começa a ganhar títulos pela seleção brasileira de base, começa a ser capitão da sua seleção de base, fatalmente alguns clubes com que o Miranda tem proximidade acabam perguntando: pô, Miranda, você tem casa aqui na Europa, você tem casa aqui na Espanha, você tem casa aqui na Itália, não é vantajoso para você colocar esse garoto para cá? Você não pensa nessa possibilidade? E o Miranda acredita que não. Nos últimos dias, semanas, meses, recentemente, o filho do jogador foi procurado, por exemplo, por Inter de Milão e Atlético de Madrid, duas equipes a qual o Miranda atuou como jogador. Essas duas equipes perguntaram diretamente ao Miranda: pô, e o seu filho? Não vira você trazer para cá, para a nossa base, para passar por uns testes, para ficar aqui por um período? Só que o Miranda entende que na formação do atleta Lucas Miranda é muito importante que ele comece no futebol brasileiro. Ele gosta da estrutura que é ofertada pelo São Paulo no Sub-16, Sub-17. Ele entende que para o zagueiro é importante ele ter essa passagem primeiro no futebol brasileiro, essa maturação dentro do próprio São Paulo, essa identificação com o São Paulo, para aí sim depois acabar indo para o mercado europeu. Então esse é o planejamento das pessoas que trabalham com o Lucas Miranda neste momento, e por conta disso o Miranda pai decidiu não ouvir essas sondagens de Inter de Milão e Atlético de Madrid pelo seu filho. Tá? É um zagueiro promissor, um zagueiro importante, agora tem um contrato longo, multa alta, bora ficar de olho que quem sabe, né, 16 anos, daqui a 2, 3 anos a gente já possa estar ouvindo com uma maneira mais forte o nome do Lucas Miranda com a camisa do São Paulo. É o legado do Miranda deixando aí o São Paulo Futebol Clube, tá bom? Só antes uma nota, né, o São Paulo viu aí o zagueiro Lucas Beraldo ser campeão da UEFA Champions League, bateu pênalti, personalidade, né? Personalidade do Miranda, bateu o pênalti, do Beraldo, bateu o pênalti, foi campeão mais uma vez da UEFA Champions League, jogador importante, começando a jogar mais no meio de campo, né? Até vou conversar, tem uma conversa marcada depois com o pessoal que trabalha ali com o Beraldo para entender algumas questões de mercado, como é que tá essa situação, porque até o que a gente tinha anteriormente era de que o jogador pretende ouvir propostas de fora para ter um pouco mais de rodagem, fora que eu digo da França. Mas o São Paulo, nas últimas 5 títulos de Champions, o São Paulo teve um representante made in Cotia nos últimos 5, com 4 representantes diferentes. Nos últimos 2 anos teve o Beraldo, né, que é made in Cotia, o Militão com o Real Madrid, também teve o Ederson, que tem uma passagem, né, na verdade, por Cotia, o Ederson, que é um jogador importante, que também teve essa passagem aí por Cotia, então acaba entrando nessa lista de uma maneira importante também, tá? Então, o que você acha dessa... o Casemiro também, né? Eu contei o Casemiro nessa? Contei, né? Contei, né? Então, são 4 jogadores aí recentes que são revelados por Cotia e que foram premiados com esse título importante de UEFA Champions League. Fechou? Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã a gente volta com mais informações, provavelmente provável escalação e tudo mais dessa partida. Beleza? Um abraço, gente. Até a próxima. Bom sabadão. Tchau.